né? Para ficarem empregados no lugar da população negra. Então, quer dizer, os negros vão ficando cada vez mais marginalizados, vão sendo empurrados para as periferias, para os morros cariocas e tal, ficando sem emprego e começam a ficar na rua, jogando, bebendo, né? E aí depois instauram a lei da vadiagem para tentar controlar essa situação que começa a causar problema, né? O que era a lei da vadiagem? Você não podia ser pego na rua sem fazer nada, acho que depois das 10 da noite. Um toque Né? de recolher. Tanto é que na época da ditadura aqui, né? Lembra? Não sei se você lembra disso, que todo mundo comenta, né? Quem viveu a época, que você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Ah, é? Caramba, eu não peguei se você era parado pela polícia e você não tinha carteira de trabalho, era vadiar e você ia preso. Caramba. Então imagina, eu tenho uma carta que o Nabucco envia para o André Rebouças, eu não lembro agora o ano, mas certamente na primeira década do século XX. Né? Não, o Rebouças morreu em 1898, então foi o finalzinho do século XIX. Né? Em que o Nabucco fala para o Rebouças, fala, olha, essa república, o mal que ela fez à população negra no Brasil é um negócio incalculável. Por quê? Porque agora os negros ficam nas ruas, estão bebendo, estão sucumbindo ao vício do álcool, estão entrando na criminalidade, jogatinas e tal. E isso está prejudicando muito a população negra. O nosso trabalho, todo aquele trabalho que a gente fez, está sendo... foi por água abaixo, né? Acabou. O próprio Florestan Fernandes fala isso também, né? Ele comenta desse período e tal, de que a população negra ficou muito marginalizada no início do século XX. Então isso vai se transformar nisso que a gente conhece hoje como preconceito racial, digamos assim. Né? Então, separando as coisas, então assim, estou falando pra caramba, né? Não, mas você deu um contexto histórico que para mim, pelo menos, foi muito, muito bom, né, Ale? Para a gente entender por que a gente está aqui agora. E agora vamos partir. E agora a gente está nesse contexto e no meio do furacão, né? Então, o olho do furacão, eu acho que agora parte do seguinte princípio. Então, quer dizer, a militância negra, ela substituiu, digamos assim, aquela lógica de superação que vinha daqueles movimentos e das pessoas vamos estudar, mais vamos velhas, ter a casa própria, vamos ter uma família para vencer na vida. É isso aí. Então, por exemplo, a Frente Negra, e não só a Frente Negra, porque assim, a Frente Negra foi fundada por... Tinha dois líderes que brigaram logo no início, que era o Arlindo Veiga dos Santos, que era um católico todo, né, formado, ele é professor de filosofia, formado no São Bento, deu aula no São Bento, que era um super intelectual, né? E o José Correia Leite, que era um cara mais à esquerda, mais progressista já para a época, e os dois brigam já logo no começo da fundação da Frente Negra, se separam e o Correia Leite funda um outro jornal chamado A Chibata, se eu não estou enganado. Mas mesmo o Correia Leite, que era um cara progressista, já na época, ele também criticava, por exemplo, essa coisa do negro ficar fazendo festa sem parar. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque esse pessoal, esses primeiros movimentos, falam, cara, nós não podemos perder tempo. Enquanto nós estamos aqui no bar fazendo samba, tomando cerveja, os brancos estão fazendo faculdade, estão se formando e estão ocupando os espaços. Então nós precisamos parar, não é hora da gente ficar fazendo festa. Depois a gente faz. Vamos primeiro consertar as coisas, vamos arrumar, porque ficar esperando o governo, ficar esperando, não vai funcionar. Né? Então eles tinham muito isso forte assim nesses movimentos de que a coisa era o nós por nós mesmo. Então eles criticavam muito essa cultura de dissolução que começou a penetrar na população negra brasileira. Né? Então, mas essa época sua de frequentar os bailes de negros e tal, lá na Zona Norte, sim. Você tinha essa consciência ou era outro tipo de movimento negro? Então, olha que coisa engraçada, porque assim, eu vivi uma segunda fase da Chic Show. Meus irmãos pegaram a época do Palmeiras, então quem curtiu essa coisa de bailes blacks aqui em São Paulo vai saber do que eu estou falando. Então, década de 80, final de 70 e anos 80, era o tal do Palmeiras, né? O Clube Palmeiras aqui em São Paulo. Antártico. Então lá tinha bailes da Chic Show. Então trouxeram pra cá James Brown e não sei o quê. Eram os bailes bombadaços lá de música negra. Então aqui em São Paulo tinha as equipes de baile
que era a Chic Show, que era a Cascatas, que era a Black Mad e a Zimbábue. Eram as 4 principais equipes de som que faziam esses bailes blacks aqui e tal. E eu vim numa segunda fase, que era a fase do Clube da Cidade, que era na Barra Funda, era um baita de um salãozão lá também, que a Chic Show fazia baile, e a Sunset, que depois virou da Chic Show, que era mais perto de casa, era em Santana, então em vez de eu ir no clube, eu ia na Sunset, que era da Chic Show também. E eu me lembro, assim, porque foi uma fase que, assim, 90%, 95% das pessoas com quem eu andava eram negras. Foi uns 3 anos, assim, da minha vida andando só com negro. Tá? E eu me lembro, nessa época, que a gente... Primeiro, a gente tinha um orgulho do caramba de ser negro. Então não tinha tempo ruim, todo mundo andava bem vestido, todo mundo tinha um orgulho do caramba de dizer que era negro e tal. Então não tinha... A gente não essa coisa da autoestima era muito forte. Né? E outra coisa que era muito forte era essa coisa, nós temos de nos impor. Certo? Não tem esse negócio de, você é o neguinho. Não. Peraí, velho, vem aqui. Né? Então a gente aprendeu a se gostar do jeito que a gente era. Porque é o seguinte, tem uma coisa que eu tenho dito sempre. Ser negro no Brasil é diferente de não ser. Claro. Isso é um fato. Certo? Então essa coisa, somos todos iguais. Somos. Até a página 2. Então, assim, todo negro brasileiro, ele passa por esse momento em que ele... Opa, peraí. É igual, mas não é muito. Dá pra sentir que é diferente. Dá pra sentir que é diferente. Então, a maneira como ele vai... Para falar com os psicólogos... Você lembra qual foi a primeira vez que você sentiu e falou, cara, não é a mesma coisa do que se eu fosse branco? Porque deve ser de criança já, não é? Assim, pode ser que essa minha recordação não seja uma recordação, digamos assim, ela só tenha se tornado uma recordação porque eu fiquei pensando nisso depois, tentando resgatar e resgatei esse momento. Mas, entendi. Na época que eu era molequinho, todo mundo tocava na fanfarra, no bairro, na rua, assim, né? Então, à frente de casa morava o instrutor da fanfarra, que era todo mundo amigo de infância, a molecada da fanfarra da escola. Todo mundo tocava na fanfarra, eu toquei corneta na fanfarra. Toquei corneta em si, corneta em mim, tocava 2. Era bom, hein? Tocava 2 cornetas, depois passei a tocar trompete numa banda marcial. Comecei a beber, aí minha vida mudou. Então eu não combinava, né? Eu queria beber e não dava para tocar na fanfarra e beber. Né? Então aí parei de tocar. Mas na época, eu lembro que tinha uns caras um pouco mais velhos, dessa turma de molecada da rua, da escola e tal, que eles gostavam dessas piadinhas. Macaco, não sei o quê, tal. Gostavam. Eu não vou falar os nomes para preservar os meus amigos, que ainda são meus amigos ainda hoje, mas na época eu lembro disso. E eu não só lembro disso, porque eu tenho um outro amigo, esse eu posso falar o nome, o Luiz Antônio, que é meu irmão, assim, a gente se conhece desde os 9 anos de idade. O Luiz Antônio é um grande profissional da aviação, é uma pessoa que eu amo demais, assim. E o Luiz, ele ficava muito pistola com isso. Mas muito. Ele tomava as dores por você? Não, porque falavam com ele também. Ele também é negro, né? Então ele é maior que eu. Ele tem quase 2 metros, assim. Já era grandão na época. Mas eu lembro que o apelido dele é Totonho. O Totonho ficava muito pistola, mas muito mais do que eu. Então eu lembro disso, assim, sabe? Da reação dele ficar pé da vida mesmo com isso. Então, essa coisa eu lembro. Né? Mas eu também lembro do que os meus pais falavam. Então, assim, meus pais nunca foram militantes, eles nunca falaram para mim, senta aqui que nós vamos te explicar como é que funciona o racismo no Brasil. Eles nunca fizeram isso.